E se eu te dissesse que não é normal envelhecer? Pelo menos não da forma como você acredita. A velhice não é um castigo divino, nem um erro da natureza. É um programa instalado em você desde o nascimento. Seu corpo foi projetado para se regenerar, mas te treinaram para se deteriorar. Cada ruga, cada dor, cada incômodo que você aceitou como natural é, na verdade, fruto de um doutrinamento silencioso. O sistema nunca precisou que você vivesse muito, apenas o suficiente para produzir, pagar impostos, comprar remédios e depois desaparecer. Foi por isso que nos repetiram como um dogma inquestionável que envelhecer era inevitável. Mas a verdade é outra. Envelhecer se tornou a estratégia mais lucrativa da história. Olhe ao seu redor. A indústria de cremes anti-envelhecimento movimenta bilhões. As farmacêuticas faturam trilhões com doenças que poderiam ser prevenidas. Até as funerárias já reservaram sua parte no seu futuro. E eu te pergunto, você realmente acredita que um mundo que lucra com a sua decadência vai deixar você descobrir um método real para deter o envelhecimento? O tempo nunca foi seu inimigo. O tempo foi a ferramenta de controle perfeita, uma arma invisível que arranca sua juventude segundo a segundo, enquanto você agradece por estar vivo. Hoje vou abrir um arquivo proibido. Um método que não tem nada a ver com cirurgias, suplementos milagrosos ou promessas vazias de revistas de saúde. Falo de 4 chaves ocultas que elites, religiões e governos enterraram porque temiam uma humanidade capaz de escolher quanto viver. A vibração das suas emoções, a alquimia da luz, a manipulação do tempo interno e a bioeletricidade do seu corpo. 4 forças que não apenas podem frear o envelhecimento, mas revertê-lo. O que você está prestes a ouvir não é confortável. Se rejeitar, voltará à sua vida acreditando que envelhecer é inevitável. Se aceitar, não haverá mais volta. Cada dia será um experimento com a sua própria eternidade. A pergunta é, você será dos que obedecem ao relógio ou dos que o quebram? Durante séculos, houve homens e mulheres que se recusaram a aceitar a sentença do calendário. Alquimistas que, em laboratórios sombrios, misturavam metais e sangue buscando a centelha da vida eterna. Monges taoístas que viveram mais de 150 anos escondidos nas montanhas, praticando técnicas de respiração que pareciam absurdas para médicos ocidentais. Xamãs que, entre cantos e plantas proibidas, afirmavam ter visto o tempo dobrar-se como uma folha de papel. Os impérios os temiam. As igrejas os chamavam de hereges. Os reis queriam tê-los como aliados, mas ao mesmo tempo os queimavam vivos. Por quê? Porque quem controla o tempo controla a realidade. Deixe-me contar 3 histórias que quase ninguém lembra. Em 1786, Luigi Galvani descobriu que os músculos de uma rã morta se moviam ao receber um impulso elétrico. Os acadêmicos riram, diziam que era só um truque de feira, mas nos porões da Europa, alquimistas e ocultistas viram de outro jeito. Se a eletricidade revive um animal morto, o que faria com um humano vivo? O que não se conta nos livros de história é que houve experimentos secretos em corpos humanos. Soldados, prisioneiros, mendigos conectados a baterias primitivas. Alguns testemunhos diziam ter visto olhos apagados abrirem-se por segundos, pele envelhecida esticar-se, como se o corpo rejeitasse a morte. Perigoso demais, poderoso demais. O arquivo foi selado. Nas crônicas chinesas, fala-se de um mestre chamado Li Qingyuan. Disse que viveu mais de 250 anos. Oficialmente, os registros falam em 193, mas os rumores iam além. Seu segredo, uma vida inteira dedicada às artes internas, respiração, plantas, meditação e algo que ele descrevia como dormir dentro da luz do coração. Quando ocidentais ouviam isso, zombavam.
Dormir dentro da luz soava como poesia barata, mas a neurociência moderna, séculos depois, descobriu que certos estados de meditação profunda ativam a glândula pineal, regulam hormônios, reparam o DNA e retardam o envelhecimento. O que Lee praticava era impossível de explicar pela ciência da época. Então chamaram de mito, porque a verdade era desconfortável demais. Se um homem podia viver mais de 2 séculos, o que restava da narrativa do tempo linear? Mesmo assim, nos anos 60, um pesquisador soviético chamado Alexander Gurevich falou de biofótons, pequenas partículas de luz emitidas pelas células vivas. Ele propôs que essa luz era a linguagem oculta do corpo, o verdadeiro sistema de comunicação entre tecidos e órgãos. O resultado foi silenciado, seus estudos enterrados. Décadas depois, outros cientistas confirmaram que as células emitem fótons ultrafracos e que essa luz poderia ser chave para a regeneração. Mas até então, o arquivo já estava selado. Os 4 pilares que você está prestes a conhecer não nascem da fantasia, mas dessas histórias censuradas, desses arquivos queimados, desses laboratórios escuros onde homens e mulheres desafiaram o tempo e pagaram o preço. Quer saber por que quase ninguém chega aos 100 anos com vitalidade, quando já existiram culturas que falavam de vidas de 200 ou 300 anos? Porque essa narrativa foi apagada. Convenceram-nos de que o corpo era uma máquina que inevitavelmente enferruja, mas o corpo não é uma máquina. É um templo elétrico, luminoso, vibracional e temporal. Agora você vai percorrer, um a um, os corredores desse templo proibido. Cada pilar é uma chave, cada chave é um risco, e cada risco é uma oportunidade de dobrar o tempo a seu favor. A pergunta é: você ousa girar a primeira chave? Primeiro pilar: o estado vibracional e a energia emocional. Mentiram para você quando disseram que a velhice era apenas questão de genética. Não é o seu DNA que dita quantas rugas terá, nem quanta energia conservará. O verdadeiro veneno que murcha a pele, encolhe os ossos e corrói os órgãos não está nos anos, está na vibração com que você vive cada dia. O medo não só paralisa, o medo oxida. O estresse não só cansa, o estresse enruga mais do que o sol. E acredite, ainda não inventaram um protetor solar contra as discussões com o chefe ou as brigas de casal. Suas células não se comunicam apenas com químicos ou moléculas. Cada emoção que atravessa seu corpo é uma frequência, uma nota musical que informa a cada célula se deve reparar-se ou deteriorar-se. A culpa vibra baixo e lento, como um tambor de guerra que anuncia a derrota. A gratidão vibra alto e leve, como um coro de sinos que celebra a vitória. A ciência confirmou isso, ainda que em voz baixa. Estudos de psiconeuroimunologia mostraram que os estados emocionais alteram o sistema imunológico, a pressão arterial e até a capacidade do DNA de reparar-se. A raiva constante, por exemplo, encurta os telômeros, os relógios biológicos nas extremidades dos cromossomos, tanto quanto fumar um maço de cigarros por dia. Já o riso os protege e prolonga sua vida útil. Sim, uma boa risada pode te dar mais anos do que o suplemento mais caro da farmácia. E aqui está a parte perigosa. Se você descobre que sua frequência emocional pode rejuvenescer ou envelhecer seu corpo, tudo muda. O poder deixa de estar em laboratórios e pílulas. O poder volta para você. Imagine seu corpo como uma orquestra sinfônica. Quando você está em paz, cada órgão toca em perfeita harmonia. O coração bate como um tambor cerimonial. Os pulmões sopram como flautas de bambu. O fígado pulsa como um baixo profundo que sustenta a melodia. Mas quando vive em medo, ressentimento ou estresse, a orquestra se desafina, o tambor acelera sem ritmo, a flauta se afoga, o baixo golpeia com fúria. O que era uma sinfonia divina vira ruído caótico. Esse ruído é a doença.
Esse ruído é o envelhecimento precoce. Por isso, esse primeiro pilar não é apenas medicina, é um ritual. É o ato de voltar a afinar sua música interna, de hackear sua vibração. Esqueça templos dourados, incensos caros ou gurus vestidos de branco que cobram por respiração. Para hackear sua vibração, você só precisa de 3 chaves práticas: respiração, movimento e emoção consciente. Primeira, respiração vibracional. Cada inalação não é apenas ar, é eletricidade líquida entrando no sistema. Respirar com ansiedade é como derrubar a bateria do celular no chão. Respirar profundamente é conectar-se ao carregador original. Experimente. 3 minutos de inalações longas e exalações lentas mudam sua frequência interna de imediato. A ciência confirma. A respiração profunda ativa o nervo vago, que regula a inflamação e estimula processos de reparo celular. Em resumo, você não precisa de um médico para receitar juventude. Precisa aprender a respirar como se sua vida dependesse disso, porque depende. Segunda, movimento ressonante. O corpo é um arquivo. Cada emoção que você não processou ficou presa em músculos, articulações e fáscia. Já reparou que depois de dançar, mesmo que de forma desajeitada no quarto, você se sente mais jovem, mais vivo? Isso não é acaso. O movimento desbloqueia emoções congeladas e faz a energia voltar a fluir. As culturas ancestrais já sabiam disso. Xamãs curavam dançando. Taoístas praticavam o Qigong e até os sufis giravam por horas para vibrar em outra frequência. Hoje, muitos acham que se mover é apenas queimar calorias. Erro. O verdadeiro fogo que o movimento acende não está na gordura, mas na energia que volta a circular. E entre nós, dançar é mais anti-envelhecimento do que um creme de $300. Além disso, dançando você pode até atrair olhares. O creme, no máximo, deixa um cheiro agradável. Terceira chave, emoção consciente. Todos os dias você toma microdecisões. Reagir com raiva ou responder com calma, se prender na reclamação ou escolher um pensamento diferente. Cada escolha é um interruptor que acelera ou desacelera seu envelhecimento. Não estou dizendo para viver sorrindo como um comercial barato de pasta de dente. A raiva ocasional não mata. O que mata é viver instalado nela, morando num estado emocional tóxico como se fosse seu endereço fixo. A chave é aprender a sustentar mais vezes as emoções que elevam do que as que afundam. Não se trata de negar a sombra, mas de não deixá-la tomar posse definitiva do seu corpo. Experimente agora mesmo. Feche os olhos e sinta seu corpo da cabeça aos pés. Pergunte, em que parte vibro baixo? Onde sinto tensão, frio ou peso? É nessa área que sua vibração está drenando anos de vida. Agora imagine um raio dourado entrando nesse ponto como eletricidade pura. Respire ali até que o peso se transforme em calor, até que o lugar volte a ser leve. Pode parecer imaginação, mas a NASA já confirmou. Cada célula emite biofótons, pequenas partículas de luz. Brincar com essa luz não é misticismo, é biologia. Agora preste atenção. Se você percebeu que está vibrando baixo, que carrega tensões, bloqueios e um peso que rouba sua energia, saiba que isso não é normal. E é exatamente isso que mantém sua vida travada. Mas existe uma saída. O manual Seu Eu Superior traz um passo a passo para elevar sua vibração, limpar crenças ocultas do subconsciente e alinhar sua energia às leis herméticas do Caibalion e às tábuas de esmeralda de Thoth. Não é teoria, é prática direta. Ao aplicar o que está lá dentro, você desbloqueia sua frequência natural de manifestação e passa a atrair dinheiro, relacionamentos saudáveis, vitalidade e a realidade que realmente deseja. O acesso está no primeiro comentário fixado. Pegue sua cópia e comece hoje mesmo a vibrar alto. E deixo claro,
Você pode comer orgânico, tomar vitaminas caras e fazer yoga em academias da moda, mas se sua vibração diária é de estresse, inveja e reclamação, nada disso servirá. Será como ter uma Ferrari com gasolina premium, mas com o freio de mão puxado. Em contrapartida, já vi anciãos de 90 anos com pele enrugada, mas com olhos brilhando como os de uma criança. O segredo deles não é que evitaram a morte, mas que nunca deixaram a morte entrar nas emoções. O estresse é mais viciante que a nicotina e mais envelhecedor que o açúcar. Uma gargalhada sincera fortalece o sistema imunológico por 24 horas. O silêncio não é vazio, é a frequência onde suas células se reparam. O estado vibracional é a primeira chave porque sem ele, nenhuma outra funciona. A luz não regenera se a vibração está quebrada. O tempo subjetivo não se manipula se a emoção é medo. A bioeletricidade não circula se culpa e rancor drenam suas forças. Sua vibração não é metáfora, é a medicina oculta. Agora você entende por que esse pilar foi escondido. Porque ninguém pode vender a emoção certa, ninguém pode empacotar gratidão ou patentear a paz. O primeiro passo foi dado, você afinou sua orquestra. Agora está pronto para receber a segunda chave, a alquimia da luz, onde o sol, a lua e a escuridão se tornam seus verdadeiros cirurgiões. Segundo pilar, a alquimia da luz. Usar o sol, a escuridão e os ciclos lunares para regenerar. O corpo não se alimenta apenas de comida, mas também de luz. Sua pele é um painel solar disfarçado de carne. Seus olhos são antenas que captam fótons e os traduzem em impulsos elétricos para o cérebro. E sua glândula pineal, um pequeno cristal no centro da cabeça, é um prisma místico. Transforma a escuridão em hormônios e luz em visões. O segredo desse pilar é simples, mas brutal. Se você domina a luz, domina sua biologia. Se a ignora, ela te consome como fogo sem controle. Mas nos ensinaram a ter medo do sol. Disseram que ele envelhece, enruga e provoca câncer. E claro, se você encara o sol como um turista inconsciente, fritando na praia com uma cerveja na mão, sim, ele destrói. Mas os antigos não usavam o sol como recreação, usavam como um ritual de poder. O sol da manhã não é o mesmo do meio-dia. Os primeiros raios carregam frequências invisíveis que ativam seu relógio biológico, despertam o sistema imunológico e disparam serotonina, o neurotransmissor da alegria. O amanhecer é, literalmente, um café cósmico gratuito, um segredo que não querem que você saiba. 10 minutos de sol na pele ao nascer do dia, sem óculos nem protetor, ativam mais de 1000 genes de reparo celular. Sim, genes que despertam como guerreiros adormecidos. Caro? Não. Difícil? Também não. Proibido? Totalmente, porque não gera lucro. O mais irônico é ver tanta gente gastar fortunas em cápsulas de vitamina D sintética, quando o sol a oferece de graça todas as manhãs. Mas cuidado, o sol não pode cumprir seu trabalho sem sua amante silenciosa, a escuridão. Dormir em um quarto iluminado por telas, LEDs piscando ou lâmpadas acesas é como tentar encher um copo cheio de buracos. Sua glândula pineal precisa de escuridão total para produzir melatonina, o hormônio que não apenas induz o sono, mas repara o DNA, elimina radicais livres e retarda o envelhecimento celular. A melatonina é um cirurgião noturno que só entra em ação no breu completo. Se você não dá a ela escuridão, ela nunca opera. Experimente. Durma em um quarto transformado em caverna, sem luz vermelha, sem tela acesa como olho de demônio. Seu corpo vai transformar essa escuridão em juventude. Não se esqueça, sem escuridão não há regeneração. Sim, desligar o celular antes de dormir pode te causar fomo, mas também pode te devolver 10 anos de vida. Negócio justo, eu diria. As culturas ancestrais não separavam a saúde dos céus.
Para os egípcios, a lua cheia era um portal de renovação. Faziam rituais de rejuvenescimento e banhos sob sua luz. Os taoístas ajustavam sua respiração conforme a fase lunar, como se o ar tivesse um sabor diferente a cada ciclo. As mulheres, por natureza, sempre tiveram sua biologia sincronizada com a lua, e os sábios antigos viam isso como prova de que o corpo humano era um calendário vivo. A ciência moderna, ainda que a contragosto, confirma: os ciclos lunares influenciam o sono, a secreção hormonal e até a velocidade com que feridas cicatrizam. A lua move oceanos inteiros. Você realmente acredita que não move seu sangue, que é 70% água? Cada lua cheia é um lembrete de que seu corpo também está escrito na linguagem do céu. Imagine essa cena. Você desperta antes do amanhecer. Caminha descalço sobre a terra fria enquanto os primeiros raios de sol acariciam sua pele. Respira devagar. Deixa a luz entrar pelos olhos e acordar seu cérebro como um antigo tambor de guerra anunciando vida. Sente sua eletricidade interna recarregar. À noite, apaga tudo. Nem telas, nem lâmpadas, nem distrações. Respira no mesmo ritmo, imaginando a lua em sua fase atual percorrendo seu corpo como um rio de prata líquida. Esse contraste entre fogo e água, sol e lua, Yang e Yin, reajusta seus relógios biológicos. Poético, sim, mas muito mais eficaz do que a medicina moderna ousa admitir. E aqui vem a parte incômoda. Vivemos intoxicados de luz artificial. Telas, postes, anúncios, LEDs que nunca dormem. Esse brilho azul, aparentemente inofensivo, hackeia seu cérebro, bloqueia a melatonina e acelera seu envelhecimento. Quer a verdade nua e crua? Seu celular é mais responsável pelas suas rugas do que o sol. O sol dá vida, a luz artificial rouba a juventude em pequenas parcelas diárias, como um banco invisível cobrando juros toda noite. As cidades modernas não dormem porque seus habitantes também não devem se regenerar. Um corpo que não descansa não se repara, e um corpo que não se repara envelhece. A ciência por trás do mito confirma. A vitamina D produzida pela exposição ao sol está diretamente ligada à longevidade e à prevenção de mais de 20 doenças crônicas. A melatonina, liberada apenas na escuridão total, é um antioxidante celular mais poderoso do que muitos fármacos. A cronobiologia demonstra que alterar o ciclo da noite acelera a degeneração neuronal. Pesquisas da NASA revelaram que certas frequências de luz ajudam a regenerar tecidos em astronautas. Se a ciência estuda isso, por que não faz parte do sistema médico global? Porque não podem vender o sol, não podem patentear a lua. O amanhecer é o café mais poderoso do mundo. A escuridão é um spa gratuito para o seu DNA. A lua não é apenas romântica, é um calendário biológico pendurado no céu. A alquimia da luz é a segunda chave. Sem ela, seu corpo vive desajustado como um relógio quebrado. Com ela, cada célula recupera o ritmo da natureza. Agora você já tem duas chaves: vibração e luz. O templo começa a se abrir. Mas cuidado, o que vem a seguir é ainda mais perturbador. A terceira chave não toca apenas sua biologia, toca sua percepção. Porque o tempo que você acredita estar passando não é o mesmo que o seu corpo registra. A próxima chave é a mais perigosa: a manipulação do tempo subjetivo. Veja, você pode deixar que o seu tempo seja devorado pelo scroll infinito ou pode oferecer ao seu cérebro um banquete que muda tudo. O tempo objetivo dos relógios, calendários e aniversários é uma convenção humana. Já o tempo subjetivo, o que você sente na carne, é um código biológico. E esse código, como todo programa, pode ser hackeado. O cérebro não registra minutos nem horas, ele registra experiências. Não há um relógio no crânio contando segundos. O que existe é uma rede neural que mede intensidade, novidade e emoção.
Por isso, um ano inteiro de rotina se sente como um piscar de olhos vazio, mas uma única semana cheia de descobertas pode ser guardada na memória como uma eternidade. A lógica é simples. Quando o tempo subjetivo acelera, o corpo envelhece mais rápido. Quando ele desacelera, a biologia rejuvenesce. Os monges tibetanos sabem bem disso. Dizem que em suas meditações profundas o tempo se detém e não é metáfora poética. Estudos de neurociência mostram que nesses estados o metabolismo celular diminui, o consumo de oxigênio cai e os processos de reparo se aceleram. Em outras palavras, quando dizem que param o tempo, estão fazendo isso literalmente em sua biologia. Pense na última vez em que fez algo tão apaixonante que perdeu a noção do tempo. Talvez pintando, escrevendo, dançando, criando. Horas inteiras pareceram minutos. Esse estado se chama fluxo e nele o cérebro entra em outra frequência. No fluxo, a atividade da córtex pré-frontal diminui, a dopamina sobe, o estresse desaparece e a biologia entra em modo de reparação. O que para você foi um instante, para o corpo foi um respiro, um parêntese em que o relógio interno parou de contar. O fluxo é literalmente uma máquina do tempo interna. Por isso, crianças que vivem em constante novidade e fluxo se regeneram como pequenos deuses, enquanto adultos presos à rotina e ao estresse sentem que a vida lhes escapa entre os dedos. Mas existem técnicas ocultas para dobrar o tempo, e não é necessário viajar até um monastério ou se isolar em uma caverna. Aqui estão 3 práticas simples e secretas. A primeira é a respiração fratal. Inspire contando até 7, expire contando até 7 e sustente 7 segundos no vazio. Repita 21 vezes. Esse padrão altera as ondas cerebrais para estados mais lentos, sincroniza o coração com a respiração e expande a percepção do tempo. O que antes era 1 minuto passa a se sentir como 10. A segunda são as micropausas de eternidade. No meio do dia, interrompa tudo por apenas 1 minuto. Não faça nada. Feche os olhos. Escute o ambiente. Observe a respiração. Esse minuto não soma no calendário, mas reduz no relógio da velhice. É como infiltrar segundos imortais entre horas mortais. O riso é um hack temporal. Quando você ri, o tempo se rompe. A gargalhada interrompe por alguns segundos a tirania do pensamento linear. Sabia que as crianças riem cerca de 300 vezes por dia, enquanto os adultos não chegam a 20? Não é coincidência que elas cicatrizem rápido e tenham energia infinita. O riso é um antídoto contra o envelhecimento. Uma boa piada pode dar mais juventude do que qualquer suplemento da moda. A diferença é que a maioria desses suplementos não trazem alegria, apenas lágrimas quando chega a fatura. O tempo subjetivo também depende de quanta novidade você registra. Quando repete sempre as mesmas coisas, seu cérebro para de armazenar lembranças, e sem lembranças não há tempo interno. É por isso que aos 40 anos, muitos olham para trás e dizem: em que momento passou uma década? A chave é simples: mais novidade, mais tempo vivido, menos envelhecimento subjetivo. Aprenda algo novo, viaje nem que seja para um bairro diferente, quebre a rotina, faça coisas que seu cérebro não possa prever. Cada experiência nova expande sua memória e com ela sua percepção do tempo. E essa expansão se traduz em juventude interna. A ciência confirma o que parecia mito. Pesquisas em Harvard mostraram que pessoas idosas expostas a ambientes que recriavam sua juventude não apenas se sentiam mais jovens. Elas apresentaram melhorias físicas reais, visão mais nítida, audição mais clara, maior mobilidade. Estudos de psicologia do tempo confirmam que a percepção subjetiva altera a pressão arterial, a inflamação e até a resposta imunológica.
O estresse crônico acelera a percepção do tempo e, com isso, acelera a velhice. A conclusão é direta. O tempo não é absoluto, é um acordo e você pode rompê-lo. O tempo não se mede em minutos, mas em memórias. Cada gargalhada é um segundo que o relógio não te cobra. A rotina é a fábrica secreta do envelhecimento. O tédio mata mais rápido que o colesterol. O terceiro pilar é o mais perigoso, porque muda sua relação com tudo. De repente, o relógio deixa de ser um mestre e passa a ser um escravo. O calendário já não dita sua idade, sua percepção dita. E quando você domina essa chave, surge a pergunta mais inquietante. Se o tempo pode ser dobrado, o que acontece com a matéria que habita dentro dele? A resposta está na última chave proibida, a bioeletricidade do corpo. O segredo final para recarregar a bateria vital. Se você ainda está aqui, significa que já não pensa como a massa. E quero te pôr à prova. Escreva: sou dono da minha energia. Essa frase não é apenas um comentário, é um filtro. Quero ver quantos realmente estão prontos para sair do rebanho e quantos só olham por curiosidade. Quarto pilar: a bioeletricidade do corpo. Recarregar a bateria vital. Imagine seu corpo como um templo sagrado cheio de circuitos invisíveis. Cada célula é uma lâmpada que acende e apaga com cada impulso. Cada órgão é um gerador que sustenta o fluxo da sua energia vital. Cada pensamento é uma faísca elétrica que pode iluminar ou incendiar. A vida não termina quando o coração para de bater, mas quando a eletricidade interna se apaga. Aquilo que chamamos de morte é, em essência, um apagão. E aqui está o segredo silenciado. Se você aprende a recarregar sua bateria vital, pode manter o corpo funcionando muito além do que o calendário dita. Você sabia que é um reator elétrico ambulante? Suas células bombeiam íons como pequenas baterias de bolso. Seu coração bate graças a um impulso elétrico. Seu cérebro gera campos eletromagnéticos tão fortes que podem ser medidos a vários metros de distância. Os antigos sabiam disso, embora não o chamassem de bioeletricidade. Eles falavam de chi, prana, ruach, mana, linguagens diferentes para uma mesma verdade. O ser humano é um campo elétrico em movimento. A ciência moderna apenas começa a aceitar isso. E o mais importante, esse campo pode ser drenado ou recarregado. O problema é que vivemos cercados de telas, cabos e ondas artificiais, mas estamos desconectados da fonte mais óbvia, a própria Terra. Andar descalço sobre a grama, a areia ou a lama não é atitude hippie, é biologia pura. Quando sua pele toca o solo, elétrons livres entram no corpo e neutralizam radicais livres. Tradução: você rejuvenesce. Um estudo publicado no Journal of Environmental and Public Health demonstrou que pessoas que praticavam conexão direta com o solo reduziam inflamação, dormiam melhor e apresentavam sinais de regeneração celular. Em poucas palavras, você é como um celular que se descarrega ao longo do dia, e a Terra é o seu carregador original. O irônico é que cuidamos mais da bateria de um iPhone do que da bateria do nosso próprio corpo. A água que você bebe não é apenas H2O. A água tem memória. Pode ser carregada com frequências, vibrações e até mesmo com a intenção humana. O trabalho de Masaru Emoto sugeria isso. A água exposta a palavras de amor formava cristais belíssimos, enquanto a água exposta a ódio formava padrões caóticos. Místico? Talvez. Cientificamente desconfortável? Com certeza. Mas o fato é que seu corpo é 70% água, o que significa que cada emoção, cada ambiente e cada palavra reprogramam sua água interna. A prática secreta é simples. Beba a água exposta ao sol ou à lua por algumas horas. Esse líquido carregado entra nas suas células como um micro-relâmpago de energia vital.
Não é um suco milagroso, é água com memória do céu. Nosso planeta é um ímã gigante. Cada passo que você dá, cada noite que você dorme, seu corpo interage com o campo magnético da Terra. O problema é que as cidades modernas, com seu concreto, metais e ruídos elétricos, bloqueiam boa parte dessa conexão. É por isso que os antigos dormiam em cavernas, perto de rios ou cercados por pedras naturais. Eles sabiam, sem aparelhos ou estudos, que o magnetismo regenera. Hoje existem dispositivos que tentam replicar esse efeito, mas a verdade é que basta voltar ao básico. Uma caminhada na floresta, um mergulho em um rio, uma noite dormindo perto da natureza. Isso recarrega seu campo como se você ligasse sua alma diretamente na tomada do planeta. Mas você não depende apenas de fontes externas. Existem práticas elétricas internas que não exigem cabos nem aparelhos. Seu corpo pode produzir, mover e direcionar eletricidade por si mesmo. Primeiro, a respiração elétrica. Inspire imaginando que a energia da Terra sobe pela sua coluna até o topo da cabeça. Expire visualizando essa energia descendo de volta ao solo, como um raio que percorre sua espinha. Além do simbolismo, esse exercício ativa seu sistema nervoso parasimpático, equilibra seu voltagem interno e gera coerência entre coração e cérebro. Um ritual simples que transforma seu corpo em um circuito fechado de energia. Segundo, as mãos como ímãs. Esfregue suas palmas até sentir calor e depois aproxime-as lentamente sem encostar. Percebe a resistência invisível? Esse é o seu campo bioelétrico. Você pode direcioná-lo para áreas de dor ou cansaço como se suas mãos fossem cabos de alta tensão. Muitos chamam de imposição de mãos, outros de magnetismo. Eu chamo do que realmente é, usar sua bateria interna como medicina. Terceiro, o truque da tormenta. Saia sob a chuva. Não em uma tempestade elétrica, claro, mas quando o ar está carregado após a chuva. A água da chuva e o ar ionizado inundam seu corpo de elétrons. Já reparou como tudo parece mais fresco e respirável depois de uma tempestade? Não é poesia. Você acabou de tomar banho em um reset elétrico. A ciência por trás da bioeletricidade não é mito. Estudos recentes mostram que aplicar pequenos campos elétricos acelera a cicatrização de feridas. O coração não bate por acaso. Cada pulsação é um impulso elétrico perfeitamente coordenado. O cérebro consome mais eletricidade do que qualquer outra parte do corpo. A eletrofisiologia confirma: sem voltagem celular, não há vida. Em resumo, a bioeletricidade não é misticismo, é o idioma secreto da vida. E, no entanto, as pessoas gastam milhares em cremes anti-envelhecimento enquanto ignoram o ato simples de andar descalças na grama. Isso é como comprar um carregador portátil de $100 enquanto ignora que há uma tomada gratuita bem ali na parede. Às vezes a tomada tem barro, formigas ou grama, mas funciona muito melhor do que qualquer sérum com ouro líquido. O corpo não envelhece por causa dos anos, envelhece por causa do baixo voltagem. Cada célula é uma bateria. Sua vida depende de quantas cargas ainda restam. Tocar a terra é mais anti-envelhecimento do que tocar um creme de luxo. Seu cérebro é como uma lâmpada, ou brilha ou se apaga. A bioeletricidade é a última chave. É o lembrete de que você não é uma máquina que se desgasta, mas um campo elétrico que pode se recarregar. E quando você une as 4 chaves, vibração, luz, tempo e eletricidade, descobre que a velhice nunca foi destino, foi programação. O templo está aberto. O conhecimento proibido agora é seu. A pergunta é: você se atreverá a usá-lo? No entanto, o poder dessas 4 chaves não é um truque, não é um jogo, é uma arma. E como toda arma, pode ser usada para libertar ou para destruir. Nas mãos erradas, esse conhecimento se transforma em obsessão, loucura,
manipulação. Quem persegue a juventude eterna apenas para exibir, acaba devorado pela própria ansiedade de nunca envelhecer. Quem tenta controlar o tempo dos outros termina preso em seu próprio relógio quebrado. Por isso essas chaves foram proibidas, não porque não funcionassem, mas porque são poderosas demais para uma humanidade que ainda não sabe controlar nem o próprio ego. Quem entra nesse caminho deve fazê-lo com respeito. Não se trata de imortalidade superficial, mas de aprender a viver num estado de regeneração em vez de degeneração. Essa é a diferença entre tornar-se mestre da própria energia ou escravo da própria ambição. Imagine uma mulher de 70 anos. Seus cabelos grisalhos caem pesados sobre os ombros. Suas costas se encurvam. Seu andar é lento. Seus olhos apagados como brasas gastas. A sociedade já a etiquetou como idosa, mas um dia, quase por acaso, ou talvez porque o destino não tem acaso, ela descobre as 4 chaves. Começa timidamente, respira fundo, muda sua vibração, permite-se rir mais e reclamar menos. Recebe os raios do sol todas as manhãs, como quem recebe uma bênção. Dorme em completa escuridão, como se seu quarto fosse uma caverna sagrada. Brinca com seu tempo interno, dança, aprende algo novo, rompe rotinas que a haviam oxidado, caminha descalça sobre a terra, bebe água carregada ao sol, sente suas mãos como ímãs vivos. Um ano depois, alguém a vê andando na rua. Ela já não se encurva. Seus passos são firmes, ágeis, quase felinos. Sua pele brilha, não por cosméticos, mas por eletricidade interna, e seus olhos acendem o olhar de todos que cruzam seu caminho. Ela não parece uma mulher de 70. Parece que a vida lhe devolveu 30 anos. E então, quando alguém pergunta seu segredo, ela não fala de cremes, nem de pílulas, nem de cirurgias. Ela sussurra a frase proibida. O tempo deixou de me desgastar e começou a me obedecer. Esse método não é mito nem fantasia. Não é superstição nem ficção científica. É conhecimento silenciado, um saber que foi enterrado porque devolve ao ser humano algo que o torna indomável, o controle sobre a própria vitalidade. E agora chegou a sua vez de decidir. Você vai se atrever a usá-lo? Vai continuar obedecendo ao calendário que outros inventaram? Ou vai ousar dobrar o seu próprio tempo? Se você chegou até aqui, significa que já faz parte desse ritual. Deixe sua marca nesta cerimônia. Escreva nos comentários a frase: "O tempo me rejuvenesce". Que não seja apenas um comentário digital, mas um decreto gravado no seu campo. Que o algoritmo do destino leia isso e sua biologia obedeça. Porque hoje você não assistiu a um vídeo. Hoje você foi iniciado em um segredo proibido. E lembre-se, o relógio não manda, você manda. Nos vemos no próximo despertar.